Muito agradecida, senador Jean Paul. Eu estava mesmo comentando aqui com parceiros, né, da campanha como essa audiência está sendo um oásis, às vezes, no meio do deserto, né? E o senhor traz justamente questões que fazem, às vezes, nossos embates, né, nossas lutas pelo direito à educação aqui no Senado e também na Câmara dos Deputados, esse deserto de aridez, né, em relação ao direito. Queria saudar todas as senadoras, todos os senadores presentes na figura do senador Jean Paul Prats, assim como também as ilustres presenças da governadora Fátima Bezerra, uma histórica educadora e lutadora pelo direito à educação, também de Nitra Freire, de Lutgard Freires, que conheci por ocasião da visita da relatora da ONU para o Direito à Educação ao Instituto Paulo Freire, que foi um momento também muito emocionante, da querida Luísa Cortesão, que nos concedeu uma entrevista no podcast Eduquê, no especial de Paulo Freire, de Mário Sérgio Cortella, que introduz o livro do Custo Aluno Qualidade, o primeiro, que é construído também numa metodologia freiriana, aos companheiros Helena Araújo, da CNTE, Luiz Miguel, da Undime, que são integrantes do nosso comitê diretivo da campanha, Selma Rocha, José Fernandes de Limas, Marco Guerra, Douglas Gonçalves, que traz na representação da educação popular, que eu também me formei educadora freiriana, e assim como todos os demais convidadas e convidados presentes nessa celebração do centenário do nosso patrono da educação brasileira, o nosso mestre Paulo Freire. É uma honra para mim e para a Campanha Nacional pelo Direito à Educação estarmos aqui. Nesse momento que é tão simbólico, né, tão importante, em que a gente comemora esse centenário de Paulo Freire, eu gostaria de iniciar a minha fala ressaltando o reconhecimento da obra do nosso mestre para a educação, para a filosofia, para a construção de uma sociedade mais justa, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. Essa semana, ontem, a relatora da ONU para o Direito à Educação, a Kumbu Bolly-Berry, ela nos disse que Paulo Freire não é só patrono da educação no Brasil, como deveria ser do mundo todo, dada a grandiosidade da sua contribuição em escala global. A gente vive justamente esse momento, num momento global e também nacional, que exige que façamos algumas reflexões que sejam também reflexões de ação, reflexão, como ensinou Paulo Freire, e para isso eu gostaria de pegar emprestado algumas palavras das próprias palavras de Paulo Freire, que serviram no momento em que foram proferidas por ele, mas permanecem muito atuais, como são todos os ensinamentos daquelas e daqueles grandes pensadores e agentes da humanidade, né? Então, Paulo Freire nos ensinou que tenho a certeza de que uma das doenças mais trágicas de nossas sociedades é a burocratização da mente. Se você vai além dos padrões estabelecidos, considerados como inevitáveis, você perde a credibilidade. No entanto, não há criatividade sem ruptura, sem um rompimento com o passado, sem um conflito no qual é preciso tomar uma decisão. Eu diria, né, Paulo Freire diria na época, que não há existência humana sem ruptura. E é preciso continuar essa ideia, né? E ele traz em sua obra da pedagogia da indignação, que é, entre aspas, nesse sentido, entre outros, que a pedagogia jamais pode fazer concessão às artimanhas do pragmatismo neoliberal, que reduz a prática educativa ao treinamento técnico e científico dos educandos, ao treinamento e não à formação, a necessária formação técnico-científica dos educandos, porque esse debate da pedagogia crítica não tem nada que ver com a estreiteza tecnicista que caracteriza o mero treinamento. É por isso que o educador progressista capaz e sério não apenas deve ensinar muito bem sua disciplina, mas desafiar o educando a pensar criticamente a realidade social, política e história em que é uma presença. E aí, fazendo coro aos ensinamentos que o Douglas citou também, né, da educação popular e dessa metodologia freiriana, né, que é um conceito, é muito além de simplesmente um método. E esses são ensinamentos que a gente precisa trazer para o Brasil de hoje, para o Congresso Nacional de hoje, e muito felizmente estamos aqui discutindo, né, Paulo Freire, e nesse contexto em que a gente tem debatido uma série de propostas, como mencionou o senador Jean Paul Prates,
que caminham justamente na contramão do direito à educação e dos preceitos da nossa Carta Magna, ou seja, da formação plena dos nossos estudantes, e que essas propostas, essas pautas que reduzem a educação a um mero treinamento, um reducionismo, que não deveria ser aceito por nossa legislação nem por nossas políticas educacionais. Por fim, já concluindo, Paulo Freire nos traz alguns caminhos, né, de como e por onde seguir, especialmente em momentos de crise da democracia. Para Freire, a esperança era uma prática de testemunho, um ato de imaginação moral, que possibilitava que educadoras, educadores progressistas e outras pessoas pensassem de maneira diferente para agir de maneira diferente. A esperança precisava estar ancorada em práticas transformadoras e uma das tarefas da e do educador e da educadora progressista era desvelar possibilidades para a esperança, não importam quais sejam os obstáculos. Então, precisamos, todos nós aqui, seguir tendo esperança, né, do verbo esperançar, considerando, e aí, entre aspas, que este Brasil há de se tornar menos feio. Ninguém nasceu para ser feio. Este país será mais bonito na medida em que a gente lutar com alegria e com esperança. O que muda é o jeito de brigar. Então, seguimos com fé em nosso povo, em que esse país um dia será menos feio, e seguimos agindo com esperança freiriana pela garantia de todos os direitos, da justiça social e da nossa democracia. Muito obrigada.